Gente, o nosso tema dessa noite hoje é um tema muito especial, né? Escolhido pela nossa pastora, o Evangelho da Graça, né? E a gente vai estar situado aí no livro de João. Então fiquem ligados que tem muita novidade hoje aí. Mas eu já quero deixar um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, RG Celulares, do Rafael Vieira, Gastãozinho, Calhas e Agerosas, Baterias Jardim, tá? Precisou de bateria para o seu carro, chama ele. Estilos Barber e o canal Producena, que hoje é o canal que cuida da edição dos nossos vídeos e de todos os cortes que vocês verem aí. Amém? Fiquem ligados com nós, então, aí. Te apresenta para nós, pastora. Amém. Boa noite, tudo bom, Everton? Eu já quero desde já agradecer o convite, né? Fiquei muito honrada pelo convite, por poder estar aqui participando, né, neste momento de bênção. Eu sou a pastora Kellen, para quem não me conhece. Hoje eu sou pastora de vidas, não estou pastoreando ministério, igreja, né? Amém. Por uma direção do Senhor. Hoje eu estou pastoreando vidas através do aconselhamento pastoral e de mentorias. Amém. E atendendo aos convites. Hoje, né? 2 lives hoje, né? Hoje eu estou nas mídias. Eu mandei o convite para a pastora e ela disse, eu tenho uma live tal hora, que hora é a tua? Vamos encaixar nessa agenda aí. E deu tudo certo para honra e glória do Senhor, Amém. né? Quando Deus está no negócio, está no negócio. Ele encaixa tudo, Exato. né? Hoje eu ainda falava com a Rafa, eu mandei uma ideia para ela para conferência, ela disse, mano, pensei nisso. Então eu disse, estamos alinhados, glória a Deus, Glória né, a por Deus. isso. E, gente, hoje o nosso tema ele é muito especial, né? Eu creio que é um tema que ele enche o nosso coração de alegria, né? O Evangelho da Graça. Verdade. Né? É a primeira vez que nós vamos falar sobre a graça de Deus, né? Todas as vezes a gente fala sobre a graça dele, mas dessa vez o tema é a graça dele, né? E a gente está baseado no livro de João, capítulo 8. E eu gostaria que você que está aí em casa, né, que vai assistir depois porque fica gravado, que acompanhasse com nós, abrisse sua Bíblia. Eu vou estar fazendo a leitura aqui da Bíblia para que a gente consiga andar alinhado, ok? Então, capítulo 8 aqui, Jesus, né, ele começa falando assim, Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher acompanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra a pedra. E tornando-lhe inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que ele e a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Amém. Aleluia. Eu amo essa passagem. Eu amo também. Aqui é graça pura. É graça pura. Graça pura. E aí a gente vai falar dessa passagem aí. E tem algumas perguntas para fazer para a pastora a respeito deste tema incrível. E você aí pode, que está no Instagram, vai lá para o nosso YouTube, o link vai estar no próximo story. E já pode estar acompanhando a gente lá. Um abraço, fiquem com Deus aí. Bora para as perguntas, pastora? Vamos lá. Então aqui a primeira pergunta, né? Eu peço perdão para a pastora aqui, né? Porque eu mandei a pergunta, acho que uns 45 minutos. Segundo tempo. Quase fechando já o tempo, mas né? Mas tudo certo, faz parte. Muita correria, né? Mas eu tô organizando isso também aí, para a próxima vai estar mais organizado. No texto de João 8:11, como podemos ver a graça de Jesus em ação. O que essa passagem ensina sobre a natureza da graça divina? Sabe que quando eu entro, eu digo assim, quando a gente entra para dentro da Bíblia, para dentro dessa passagem, é como se tu conseguisse te transportar até o local, né? Eu consigo assim, eu consigo sentir essa graça através da palavra, sabe? Então ali, quando os fariseus vêm
trazer aquela mulher até Jesus, eles imaginavam qualquer coisa, menos que Jesus fosse mudar aquela situação, né? Eles podiam imaginar, porque eles tinham uma intenção, né? E algo que eu acho tão maravilhoso, a gente vai lendo, vai vendo nas entrelinhas, Jesus sabia a intenção dos fariseus, né? Jesus sabia o que eles pretendiam, Jesus sabia como acalmar o furor deles, né? Jesus sabia como penetrar no coração daquela mulher. Então, Jesus, sabendo de todas as coisas, conhecendo todas as coisas, ele manifesta ali totalmente a graça dele, o perdão, a misericórdia, sem nenhum momento lançar uma acusação para aquela mulher. É isso que eu acho sublime, a maneira como a graça se manifesta sem acusação. Né? Jesus olha para a mulher, Jesus fala, e em nenhum momento Jesus disse, tu que estava lá adulterando, tu que sabe que não deveria ter feito e tu fez. Então, o olhar principal aqui que eu vejo a graça se manifestando é Jesus se inclinando para ela, Jesus olhando para ela, mas em maneira nenhuma confrontando ela de maneira acusatória. Amém. Então, ali é graça. Jesus não acusou. Né? Jesus, em nenhum momento, chegou e disse para ela, tu, hein? Eu sei. Eu sei que tu fez no verão passado. É. Né? Então, a graça se manifesta aí para mim. Eu olho e eu entendo no primeiro momento em que Jesus fala com ela, confronta o pecado, mas em amor. Em amor. Em amor. É o entendimento que ele passa aqui, vai e não peques mais. Exatamente. Né? Tipo, já dá uma indiretinha para ela, ó. Não faz mais. Tu sabe, né? não... Tu sabe o que tu fez. Né? Mas em nenhum momento ele diz, tu sabe que tu não podia adulterar. Tu sabe que o adultério é errado. Tu sabe que tu ia chegar nessa condição. Jesus conhecia a lei. Jesus sabia que uma mulher nessa condição seria levada ao apedrejamento. E Jesus está ali esperando ela. Né? E Jesus se detém a ela. E eu acho muito lindo ver a graça se manifestando na maneira em que Jesus ele olha para o pecador. Sabe? O olhar de Jesus para o pecador é sempre com graça. É sempre com amor. Né? Sempre com amor. Jesus confronta. É claro que Jesus confronta o pecado dela. Jesus confrontou sempre todo o tipo de pecado. Mas muito diferente daquilo que o ser humano confronta. Eles esperavam ver sangue, né? Exatamente. E aí Jesus vai e derrama misericórdia. Eles esperavam ter uma morte naquele lugar e Jesus trouxe a vida, né? Trouxe vida. E em questão assim, ó, de segundos. E acho lindo ver que em questão de segundos Jesus traz vida para ela e traz também para eles, né, um convencimento, né? Eles olharam para eles ali e viram que eles tinham pecado. Amém. Saíram do... A palavra vai falar que saíram dos mais velhos, né? Isso. Teoricamente, os que tinham mais pecado. mais pecado, né? Então, saem os mais velhos, porque os mais velhos sabem, os pecados são maiores, o tempo de vida é maior, né? Tem mais então, coisa. Tem mais coisas para se arrepender. Quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou atirar. Ninguém levantou e disse, eu posso fazer. Ninguém. Então, os mais velhos saem primeiro, se retiram primeiro, por reconhecer que provavelmente eles eram os maiores pecadores. Os mais pecadores e os mais novos, né, consequentemente, foram indo atrás, né? Foi aquela coisa pela faixa etária. Sim. Eu creio muito que a graça, ela te traz algo confortável, né? Porque é o perdão de Deus ali. Mas ela também te traz um conflito entre tu e o que tu tá fazendo, Sim, né? Porque quando tu entende, sabe, Everton, isso que eu acho lindo, maravilhoso, né? Existe a lei e existe o evangelho. E não tem como como pregar para nós a lei sem pregar o evangelho. Se nos for pregada a lei sem pregar o evangelho da graça, está incompleto. Se eu só quiser falar na graça e não falar da lei, também está incompleto. Mas a lei, Jesus cumpriu. Porque Jesus sabia que eu não podia cumprir, que você não podia cumprir, que nós não tínhamos como cumprir a lei. Né? E Jesus cumpriu toda ela por nós. E quando Jesus cumpre toda a lei por nós, se manifesta então o evangelho da graça, quando Jesus vai para a cruz. É isso que eu acho maravilhoso de parar e pensar nos dias em que nós estamos vivendo. Não vivemos mais debaixo da lei. Vivemos debaixo da total e absoluta graça do Senhor Jesus. Ou seja, tem perdão para todo mundo. Sabe? É algo que eu penso dia após dia. Todos os dias eu penso no evangelho da graça. Do evangelho que me alcançou.
sabe? Porque quando eu conheci Jesus, eu já mencionei hoje até na live, eu nasci, né, no lar cristão, minha mãe era cristã, então, pelo fato de eu nascer no lar cristão, então eu tive o contato com o evangelho muito cedo, né? E eu me converti aos 12, 13 anos que eu passei pelo batismo, e desde então eu sempre tive o propósito de nunca olhar para trás. E desde então eu fui entendendo cada vez mais a graça do Senhor Jesus. Eu fui entendendo a graça salvadora, sabe? Por quê? Porque Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Então, é graça do Senhor, é misericórdia, é favor que nós não merecemos quando Ele olha para nós, cheio de pecado, cheio de erros, cheio de falhas, cheio muitas vezes de traumas e aflições. E mesmo com todas as nossas falhas, Ele nos escolhe. Nos ama, né? E nos ama. Ele sabia do caráter da mulher, mas ele também sabia do caráter e da índole dos homens que estavam lá para acusar. Dos homens que estavam para acusar.